E aí, galera, tudo bem? Saudade de vocês. Estou aqui diretamente de casa e preparei esse material para vocês com muito carinho. Antes de nós pararmos por conta dessa situação de calamidade de saúde do nosso país, nós tínhamos já trabalhado o capítulo 2º. Então agora eu optei em trabalharmos o capítulo 3 e quando nós voltarmos, a gente retoma o capítulo 2, faz alguma revisão sobre esse capítulo 3, mas aí vamos já mergulhar no mundo da lógica. Preciso de bastante atenção de vocês. Vejam, eu vou colocar nesses slides todo o nosso conteúdo do capítulo 3. Agora eu queria dizer algumas observações. Primeira, você não precisa ver tudo de uma vez, tá? Veja o começo. Eu só gostaria que você passasse para a próxima parte quando você entender a parte anterior. Não avance se não tiver entendido, tá ok? Caso você tenha alguma dúvida, escreva para o meu e-mail, fala lá no Insta, não tem problema, tá ok? Só não deixe ficar com dúvidas. Preciso muito de atenção de vocês nesse assunto, que é um assunto tão cobrado em concursos, também em provas, e é muito interessante. Quem de nós nunca ouviu falar da palavra lógica? A gente está sempre ouvindo falar de lógica. A gente ouve, mas isso aqui não tem lógica. Nós não percebemos, mas tudo aquilo que a gente fala está estruturado logicamente, tá? Então nós vamos mergulhar agora um pouquinho, né, no mundo da lógica formal. Vamos lá? Então, anteriormente nós tínhamos visto que uma das características do homem, e talvez a principal, é a sua racionalidade, tá? Nós, por sermos racionais, estamos voltados para o conhecimento, tá? Mas não é o conhecer pelo conhecer. Nós almejamos, nos voltamos para a verdade, tá? Então, por exemplo, ninguém quer, nesse momento que a gente vive com o coronavírus, a gente quer entender como o vírus funciona, a gente precisa entender para combatê-lo, para criar vacinas. Então, nosso conhecimento busca essa verdade. E para que nós cheguemos à verdade, nós precisamos de algumas regras, tá? De algumas regras que permitem com que essas conclusões que a gente chama de verdade sejam alcançadas de forma que haja uma correspondência entre a verdade e a realidade. Eu não posso dizer, por exemplo, sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, que ele é isso, se ele é aquilo, sem antes ter passado por experimentos, sem estruturar. Vocês podem ver que o material nesse mundo de fake news, a fonte segura para a gente de informações são revistas científicas, revistas da medicina, da biologia, que trazem toda uma forma estruturada de se chegar a essas conclusões científicas, tá? Então, gente, o conhecimento, a busca pela verdade, ele precisa de regras, ela precisa de um concatenamento de ideias, de uma formulação. A essas regras nós chamamos de regras lógicas. Não é só o que se diz, mas o como se diz, o como a gente organiza aquilo que a gente diz. Então, nós estamos, por exemplo, quando eu chego para o meu pai ou para minha mãe para pedir alguma coisa para eles, e digo: olha, pai, adolescentes felizes, adolescentes que têm prazer, eles são muito mais propícios a aprender, logo o senhor deveria me provocar esse prazer, essa felicidade e me dar o celular novo. Então, veja, nós já estamos utilizando de uma estrutura argumentativa para convencer os nossos pais a nos dar um presente. Então, a gente está o tempo todo usando essas estruturas, desses pensamentos, essas regras que a gente chama de regra lógica. Então, nós podemos definir a lógica como ferramenta que auxilia a busca pelo conhecimento verdadeiro, sendo o seu interesse, o seu objetivo, verificar a validade e a verdade dos discursos. Aqui nós já temos dois conceitos bem diferentes: verdade
e validade, que eu já gostaria de dar uma antecipação para vocês. Por exemplo, quando nós falamos de verdade, quando eu digo Francisco é bonito ou Francisco é feio, vamos pegar uma coisa menos subjetiva. Há quem ache bonito, por incrível que pareça, e há quem ache feio. Mas vamos pegar, por exemplo, a ideia: Francisco é ser humano. Aqui nós podemos falar se essa frase é verdadeira ou falsa. Já quando nós falamos de validade, nós não estamos falando desse juízo, mas nós estamos falando de uma estrutura. Existem argumentos que têm uma estrutura válida e uma estrutura inválida. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Mas, de antemão, a verdade ela diz respeito ao juízo, a uma afirmação, a uma proposição. Exemplo, Francisco é feio, ou bonito, ou ser humano. Uma dessas três. A validade diz respeito ao argumento e não é a proposição que a gente vai ver mais adiante, tá ok? Então, na filosofia e não só na filosofia, o que pode sustentar uma conclusão é a argumentação, tá? Por isso, a necessidade dessas regras que possam sustentar racionalmente a veracidade dessas afirmações. Por exemplo, se eu digo todo ser humano é bonito, Francisco é um ser humano, logo Francisco é bonito. Então, veja, eu tenho uma estrutura de argumento aqui. Se eu acredito que todo ser humano é bonito e que Francisco é ser humano, eu sou obrigado a acreditar que Francisco é bonito. Então, veja, você pode até dizer que essa frase é falsa, mas o argumento ele está organizado de uma forma que, se eu acredito nessas frases, eu sou obrigado a acreditar na sua conclusão. Então, a palavra lógica, ela vem do grego logike, que remete à palavra logos. E a gente já viu que a palavra logos ela quer dizer razão. Então, nós temos uma presença, um início da lógica já em Parmênides, mas é em Aristóteles que a lógica ganhará fama. Aristóteles organizou um livro chamado Organon, que significa instrumento, e nesse livro Organon, Aristóteles vai lançar ideias sobre a lógica, tá? Então, a lógica, ela não é uma disciplina, tá? Como a gente já falou, ela é um instrumento de verificação de argumentos, tá? De modo que os chamados juízos, que é juízos, aquilo que a gente afirma ou nega sobre a realidade, deve obedecer às regras do bem pensar. Então, gente, vamos lá. Primeiro, a lógica vai trabalhar com argumentos, tá? Argumentos. Os argumentos, eles são compostos de proposições ou juízo. Então, essas palavras são sinônimos, tá? Olha aqui, atenção, proposição ou juízo. O que é uma proposição ou juízo? Uma afirmação ou negação de algo sobre a realidade. Por exemplo, quando eu digo eu estou com sede, isso não é uma proposição que a gente pode trabalhar na lógica. É apenas estou exprimindo um desejo. Mas quando eu digo esse café, ele é ruim, ele é gostoso, eu estou afirmando um juízo sobre a realidade, tá? Então, a lógica trabalha com argumentos e os argumentos são compostos de proposições, tá? Então, proposição é uma declaração. A proposição ela pode ser verdadeira ou falsa, de acordo com a sua qualidade ou quantidade. Vamos lá. Quantidade, como o nome diz respeito à quantidade universal ou particular. Qualidade, afirma ou nega. Por exemplo, quando eu digo todo homem é mortal, essa frase diz respeito a todos os homens. Então, essa frase é universal e ela é afirmativa. Quando eu digo
alguns homens são mortais, eu não estou me referindo a todos os homens, não é universal, mas é algum grupo. Então, alguns homens, é particular. Quando eu digo as formigas não voam, as formigas diz respeito ao quê? A todas as formigas. Quando eu falo as formigas, é generalizando. Então, elas é uma proposição universal, tá? E quando eu digo não voam, eu estou negando. Então, as proposições elas podem ser falsas ou verdadeiras. Por exemplo, quando eu digo todo homem é bonito, a gente sabe que a gente não considera todo homem bonito. Há quem considere, mas a gente não considera. Então, essa frase ela é falsa. Tá? Então, a gente pode julgar as proposições como verdadeiras ou falsas, a depender da sua quantidade e qualidade. Por exemplo, quando eu digo todos os homens são franciscos, eu estou falando uma proposição falsa, porque nem todo homem é Francisco. Todo Francisco é ser humano. Se bem que agora eu acabei de vir da casa de minha tia e o nome do cachorrinho dela, acreditem, é Chico. Fiquei chateado, mas como ele é fofinho, dá para a gente permitir. Mas enfim, então as proposições quantidade e qualidade. Vamos lá, vamos avançar. Então, vamos classificar as proposições. Elas podem variar, como eu já disse, conforme quantidade. Então, ela pode ser universal ou particular, tá? E ela pode negar ou afirmar. Por exemplo, vamos pegar aqui exemplos de frases universais. Todos os seres vivos têm água em sua composição. É universal, todos, e está afirmando. Todo homem chora. Então, é universal e está afirmando. Quem torce para o Flamengo não fica triste. Veja, ela é universal. Qualquer pessoa que torce para o Flamengo, todas as pessoas que torcem para o Flamengo, elas não se entristecem. A gente sabe que, por exemplo, essa frase é falsa, porque existem pessoas que torcem para o Flamengo e que se entristecem. Eu sou uma delas, tá? Aquele que não estuda não passa é uma frase universal, tá ok? Ó, todo aquele, porque veja bem, quando eu digo aquele que não estuda, se você não estuda, você não passa. A gente sabe que essa frase é falsa, porque tem gente que estuda, que não estuda e passa. Mas essa frase ela é universal negativa. Tá vendo aqui? Nós também temos frases particulares que podem também ser afirmativas ou negativas. Francisco é bonito, particular, estou falando de uma pessoa, de um ser humano, de um indivíduo. Alguns alunos são brilhantes, vocês são brilhantes. Então, é um grupo de alunos, é individual. Agora, quando eu digo uma flor não cheira, ou a flor não cheira, eu estou me referindo a um indivíduo, uma flor, ela é particular. Quando eu digo o pato não é branco, eu estou me referindo a um pato específico que não é branco. Então veja, nós temos universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Nós vamos ver melhor isso na frente, tá? Se você não entendeu aqui, volta e refaz o percurso, tá ok? Para exemplificar essa coisa do universal afirmativo, universal negativo, particular negativo, vamos pegar uma frase bem famosa na história da filosofia e da lógica. O homem, vamos tratar homem aqui como um ser humano, tá? Me desculpem a especificidade de homem, mas é ser humano. O homem, imortalidade, tá? Então, o homem, ser ou não ser mortal. Vamos lá. Como é que fica essa frase na universal afirmativa? Olha aqui, todo homem é mortal. Na universal negativa, nenhum homem é mortal. Particular afirmativa, alguns homens são mortais. Particular negativa, alguns homens não são mortais. Foi organizado por Aristóteles num quadrado lógico. Aristóteles disse que percebeu que nós poderíamos organizar essas afirmações num quadrado lógico. Então vamos lá.
Primeiro, vocês percebam que está aqui em cima universal afirmativa, todos os homens são mortais, tá? Aqui universal negativa, particular negativa e particular afirmativa. Vamos lá. Primeiro, quando eu digo todos os homens são mortais e aqui embaixo alguns homens não são mortais, essa frase ela compõe uma contradição, não é? Então veja, todos os homens são mortais. Quando eu digo algum homem não é mortal, essa frase aqui, a particular negativa, contradiz a universal afirmativa. Porque como é que eu digo aqui que todo homem é mortal e aqui embaixo eu digo que alguns homens não são mortais? Elas são contraditórias, ou uma ou outra. O mesmo acontece aqui, ó. Quando eu digo nenhum homem é mortal, ou seja, eu estou dizendo que todo homem é imortal. Mas aqui está dizendo alguns homens são mortais. Então, essa frase também ela é contraditória. Agora, quando eu digo todos os homens são mortais e nenhum homem é mortal, essa frase é simplesmente contrária a essa. Então, aqui nós temos contraditórias e aqui nós temos frases contrárias. Aqui embaixo, alguns homens são mortais e alguns homens não são mortais. A gente chama essas frases de subcontrárias. Por quê, gente? Porque elas podem coexistir. Percebam, eu digo alguns homens são mortais e alguns homens não são mortais. Então, elas não se chocam, não se cruzam, tá? Essas daqui também não se cruzam, são simplesmente contrárias. Já aqui nós temos frases contraditórias. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. E em relação aqui, a gente chama isso de frases subalternas. Por quê? Porque é possível afirmar essa e afirmar essa. Todos os homens são mortais. Alguns homens são mortais. Nenhum homem é mortal. Alguns homens não são mortais. Então, essa frase não contradiz essa, nem essa contradiz essa, tá ok? Então, olhem com calma esse quadrado, tentem lembrar dele, esquematizar, né? Formalizar a frase para a gente entender. Contraditórias, tá? Contrária e subcontrária e subalternas, tá? É importante a gente lembrar desse quadrado. Então, gente, o que é um argumento? O argumento é um encadeamento lógico, a gente viu, de o que é proposição, é um encadeamento lógico de várias proposições que levam a uma conclusão. No argumento, a conclusão a que nós chegamos, ela é sustentada pelas premissas, pelas proposições anteriores. Então, a gente chama de premissa. Por que premissa? Porque ela vem antes da conclusão, premissa. Então, as premissas elas me permitem chegar à conclusão. Então, o argumento ele é formado de proposições, e essas proposições a gente chama de conclusão e premissas, e elas são organizadas de uma forma tal que as premissas me permitem chegar à conclusão. Vamos lá. Então, está aqui aquilo que a gente falou anteriormente, né? O que são premissas e o que são conclusão, então vamos avançando. Aqui nós temos exemplo. Nós temos três argumentos, tá? Argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Nenhuma mulher é tabagista. Algumas mulheres são atletas, logo, há atletas não tabagistas. Então, premissa 1, premissa 2 e premissa 3. Tá ok? Premissa 3 não, me perdoe. Conclusão. Então, tá aqui, ó, premissa 1, 2 e conclusão. Alguns homens são tabagistas, alguns tabagistas são médicos, alguns homens são médicos. Tá? Premissa 1, premissa 2 e conclusão. Todo engenheiro é atleta. Se alguém é atleta, então é engenheiro. Logo, não existem atletas que não sejam engenheiros. Então, nós temos aqui também uma premissa, segunda premissa e a conclusão. Percebam que a conclusão ela tem subentendida, às vezes explícita, ela pode estar explícita ou não, um logo, né, um então, e ela sempre tem esse caráter de finalização, né? Então, as premissas, a ideia delas é chegar até as conclusões.
Aí, gente, na lógica, nós vamos ter dois tipos básicos de argumento: a dedução e a indução. A dedução é um argumento em que, se nós acreditamos nas premissas, nós somos obrigados a crer na conclusão. A dedução é um argumento sólido, um argumento bom. Se bem organizado, é muito interessante usar as deduções, tá? E mais à frente a gente vai ver o que é indução. As deduções, elas são também chamadas de silogismos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de silogismo. Todo gato é mamífero. Os siameses são gatos, logo os siameses são mamíferos. Olha só a sacada da dedução, gente. Se eu acredito que todo gato é mamífero e que os siameses são gatos, eu sou obrigado a concluir que os siameses são mamíferos. Então, eu tenho duas frases que me obrigam a acreditar numa terceira. Tá? Só relembrando, se eu acredito que todo gato é mamífero e que os siameses são gatos, eu sou obrigado a concluir, a inferir logicamente que os siameses são mamíferos. Então, esse é um exemplo de indução, tá? Então, eu sou obrigado a acreditar necessariamente na conclusão. Então, eu preciso que vocês prestem bem atenção a como são organizados os silogismos, tá? Aqui está, nesse material, a organização do silogismo. Ele sempre tem uma premissa maior. Por que maior? Porque nós temos uma proposição no universal, todos. Olha o exemplo aqui. E uma premissa menor, porque é uma premissa que está uma proposição que está no particular. E depois nós chegamos a uma conclusão. Se eu acredito que todos os mamíferos são animais e que os cães são mamíferos, logo eu sou obrigado a acreditar que os cães são animais. Então, gente, nós temos sempre um termo médio. Qual é o termo médio? O termo médio é o termo que faz a ponte entre as duas premissas. Percebam que mamíferos está aqui, tá? E está aqui. Está como uma conexão entre os dois, as duas premissas. E nem aparece aqui, ó, na conclusão. Tá? Todos os mamíferos são animais, os cães são mamíferos. Então, o termo médio, ó, mamíferos. Nós temos, na premissa maior, o termo maior. Tá? E ele vai aparecer na conclusão como predicado da conclusão. Todos os mamíferos são animais. Qual é o termo maior? Animais. Qual é o termo menor aqui? Vai aparecer na premissa menor, são cães. Ele é o sujeito aqui da premissa menor, tá ok? E vai aparecer também como sujeito aqui na conclusão, tá ok? Então, termo médio aparece, faz esse conectivo entre as duas premissas. O termo maior aparece aqui, compondo a proposição, a premissa maior, tá ok? E vai aparecer também na conclusão como predicado aqui, ó, animais. E o termo menor vai aparecer também nas premissa menor e na conclusão, tá ok? Então, além das deduções, nós temos também as induções. As induções, elas partem de experiências particulares que levam a uma conclusão geral. No entanto, gente, as induções, elas são prováveis, a não ser que elas sejam induções completas. A gente vai ver o que é isso. Por exemplo, quando eu digo a vacina funcionou bem nos ratos, é uma experiência particular. A vacina funcionou bem nos macacos, logo vai funcionar bem nos humanos. Então, a gente não pode induzir, garantir que essa conclusão vai ser verdade, que isso vai acontecer porque funcionou nos macacos e nos ratos. Isso é indutivo. Agora, nós temos aqui um outro exemplo. 80% dos entrevistados vão votar no candidato X. Logo, o candidato X vai vencer as eleições. Então, é provável que sim, mas ninguém pode garantir. Diferentemente da dedução,
que a gente viu que se eu acredito nas premissas, eu sou obrigado a acreditar na conclusão, a indução não tem essa garantia de obrigação. Ela é um argumento não tão forte. Por exemplo, se eu digo todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Francisco é ser humano. Logo, Francisco merece ser tratado com dignidade. Se você acredita que todo ser humano merece ser tratado com dignidade e que Francisco é um ser humano, você é obrigado a acreditar na conclusão que Francisco merece ser tratado com dignidade. Na indução, não. Vocês percebem aqui que a indução não tem essa força como tem a dedução. Olha só, a gente tem dois tipos de indução, a completa ou a incompleta. Por exemplo, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem 24 horas. Logo, todos os dias da semana tem 24 horas. Então, a indução completa ela trabalha com todos os grupos, com todos os elementos de um grupo. Já a indução incompleta, ela trabalha com parcelas. Por exemplo, esse ímã atrai o ferro, aquele ímã atrai o ferro. Logo, ímãs sempre atraem o ferro. A gente sabe que ímã atrai ferro, beleza. Mas um ímã atrai um ferro, aquele ímã atrai outro ferro. A gente termina fazendo uma conclusão por generalização. Então, a dedução, uma indução, ela é mais forte quanto maior for o grupo de análise. Por exemplo, eu percebo que, vamos usar um exemplo social, o capitalismo funciona bem no Brasil. O capitalismo funciona bem na China, o capitalismo funciona bem... Aí eu vou citando os países. Logo, o capitalismo vai funcionar bem no Japão. Então, percebam, eu não posso concluir, a partir dessas experiências particulares, que uma coisa que funciona em outros países vai funcionar num outro país. É provável que sim. Então, quanto mais dá certo nos outros países, mais é provável que aquilo também dará certo naquele país. Mas a gente não pode garantir, tá? Gente, inclusive esse argumento que eu usei agora como exemplo leva o nome de analogia. A gente usa muito analogia e a analogia, elas são argumentos frágeis, tá? Por exemplo, nós costumamos dizer que, mas nos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo polêmico, porte de armas. Eu não quero aqui julgar com vocês se é bom, se não é, se dá certo ou se não. Isso não é minha obrigação. Mas eu não posso dizer que porque dá certo em um país, vai dar certo aqui. Por exemplo, os Estados Unidos têm porte de arma e deu certo. A Alemanha tem porte de armas e deu certo. Logo, o porte de armas também dará certo no Brasil. Eu não posso concluir isso. Por quê? Porque eu estou comparando situações bem distintas. Então, a analogia é um tipo de argumento bem fácil de ser desconstruído, tá? Por exemplo, Mercedes são semelhantes ao BMW. As Mercedes têm características de serem seguros, logo, as BMW são carros seguros. Veja, eu estou comparando Mercedes com BMW e estou dizendo que eles são parecidos. E eu estou dizendo que as Mercedes são seguras. Logo, BMW também são seguras? Não necessariamente. Embora eles sejam parecidos, um pode ser seguro e o outro não. Então veja como a analogia carrega esse ponto fraco. As induções carregam esse ponto fraco. E finalizando o nosso conteúdo, e aqui eu vou ficando bem feliz com esse capítulo 3, nós temos, para tornar a lógica possível, Aristóteles ele elege três princípios da lógica que são fundamentais. O primeiro, identidade. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Como assim, Francisco? A é A, B é B e A não é B. Tá? Então, eu não posso dizer que azul é laranja e não posso dizer que verde é amarelo. A é A, é a identidade.
Tá? Se não houvesse essa identidade, não seria possível falar de lógica. Então, esse é o primeiro princípio, tá? O livro de vocês vai dizer o seguinte: essa maçã é uma maçã e não uma melancia. Então, é o princípio da identidade. O princípio da não contradição, tá? Então, uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou é ou não é. Ela não pode ser e não ser. Por exemplo, eu não posso dizer que A é igual a B e A é igual a não B. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, ou é ou não é. O livro de vocês cita um exemplo bem engraçado. Essa maçã está boa, só que não. Isso não existe. Não existe está boa, só que não. Ou está boa ou não está. Tá? Não existe na lógica, a partir dos princípios aristotélicos, a possibilidade de uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Francisco é bonito, mas não é bonito. Então, isso não existe, tá? O princípio é o terceiro excluído. Nós só podemos julgar as frases, as proposições, como verdadeiras ou falsas. Não existe um meio termo. Não existe na lógica está em cima da parede. Ou é falso ou é verdadeiro. Ah, é um mais ou menos, nem falso nem verdadeiro. Então, veja, se a gente dissesse isso, a gente não poderia trabalhar com a estrutura lógica. Então, uma proposição ela só pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Então, eu vou terminar aqui. Vou passar para vocês umas atividades para vocês voltarem ao vídeo e tentar responder. E, gente, esse assunto é um pouco delicado, mas nada demais, tá? Vão revendo e vendo o vídeo aí, entendendo o que é argumento, o que é uma premissa, termo maior, como é que se estrutura uma dedução, como é que se estrutura uma indução. E, nós vamos estar filé nesse terceiro capítulo. Brigadão, qualquer coisa, tamo junto, tá?